Olá meus amigos, como estão? Espero que bem. Portanto, antes de iniciarmos o vídeo de hoje, permitam-me falar sobre o sponsor deste vídeo, a incrível, fantástica, espetacular Sol Verde! Portanto, através da Sol Verde vocês têm o acesso ao maior casino de Portugal, 100% legal e nacional, pá! Com mais de 3.500 jogos, os melhores estúdios e sempre a crescer. Já sabem que podem aproveitar inúmeras oportunidades como as estreias da Pragmatic Play, Gates of Olympus 1000 e Big Base Bonanza 1000 também. Os Crash Games continuam a ser os reis da Sol Verde. Podem aproveitar a estreia do SpaceX Y e também... Y não, sim. E Jet Lucky 2. Isto é difícil estes nomes, pá. Tudo isto e muito mais em solverde.pt, ok? Já sabem que se podem registrar com o código de registro TCHI para 25 jogadas grátis ou free spins, sem depósito, e também experimentarem algumas das melhores slots da Pragmatic Play com estes 25 free spins. Têm também um bónus de 100% até 100 euros no primeiro depósito, válido para slots, jogos de mesa e Crash Games. E para quem é fã de apostas desportivas, têm também os 300% até 30 euros em apostas grátis, ok? Tudo isto para maiores de 18 anos e tanto eu como a Sol Verde recomendamos um gambling responsável, portanto sempre forem jogar ou apostar, por favor, meus amigos, façam-no com moderação, está bem? O link está aí embaixo nos comentários, é só carregar e registarem-se na Sol Verde com o código TCHI, força nisso. Portanto, hoje vamos estar a falar de quê, jovens? Vamos estar a falar sobre o conflito iminente entre a Índia e o Paquistão, ok? Muito se fala sobre isso, muita preocupação está a surgir no mundo por causa desta escalada de conflitos, mas isto não é algo que seja novo e nós já lá vamos ao porquê. Portanto, basicamente a Índia lançou na última quarta-feira vários ataques militares contra alvos no Paquistão. Segundo a Índia, isto foi basicamente uma retaliação por um ataque terrorista que ocorreu na Caxemira, neste caso na Caxemira administrada pela Índia, que dizimou 25 turistas indianos, e foi basicamente um ataque que foi realizado por homens armados que a Índia considera que são originários do Paquistão, portanto terroristas que habitam no Paquistão. O Paquistão disse, entretanto, que houve 8 pessoas que foram mortas nos ataques de quarta-feira realizados pela Índia, incluindo mulheres e uma menina de 3 anos, ok? E 35 feridos, depois de 6 locais terem sido alvos destes ataques cirúrgicos da Índia. Isto, obviamente, está a gerar uma escalada de conflito entre os dois países, que já têm um historial de conflitos entre si, principalmente motivados por não só conflitos territoriais, mas também por religião. Portanto, de lembrar que a principal religião na Índia é o hinduísmo e a principal religião no Paquistão é o Islão. A Índia também tem conflitos internos entre hinduistas, neste caso hindus, penso eu, hindus e muçulmanos, portanto existe muito este conflito. Acho que cerca de 80 e tal % da população da Índia é hindu acredita no hinduísmo, é melhor assim, é esta ressalva, uns 17% são muçulmanos, portanto há ali aquela tensão. Depois existem outras percentagens de mais algumas religiões, mas não assim tão significativas comparadas a estas duas. Portanto, obviamente isto tem acontecido. Foram caças indianos que bombardearam território paquistanês. Isto já tinha acontecido durante alguns períodos de tensão crescente, mas a operação de quarta-feira foi a mais profunda que a Índia realizou no interior do país vizinho, ok? Desde a guerra indo-paquistanesa em 1971. Isto foi basicamente a maior das duas guerras que já aconteceu, aliás, a maior de várias guerras que já aconteceu entre os dois países desde o final da ocupação britânica. Segundo um professor assistente de Ciências Políticas na Universidade de Tufts, o Fahd Hamayoun, diz que é uma situação grave e fluida, principalmente porque os países cessaram as suas relações e estão constantemente a escalar tensões entre si, ok? O exército indiano apelidou a sua ação militar de Operação Sindur, ok? E disse no Twitter que a justiça estava feita, ok? O governo do Paquistão, em Islamabad, disse inclusivamente que se via livre
neste caso, para responder da forma que acharia adequada, ok? Portanto, vários líderes mundiais já manifestaram a sua preocupação. António Guterres, nosso português e secretário-geral das Nações Unidas, já apelou a calma entre os dois países e disse, e passo a citar, que o mundo não se pode permitir um conflito militar entre a Índia e o Paquistão. Okay? Isso era desastroso. O Departamento de Estado dos Estados Unidos também afirmou que estava a acompanhar de perto o surto e, portanto, as coisas têm sido muito complicadas. Isto basicamente tem escalado, estas tensões têm escalado desde o mês passado, por causa daquele ataque terrorista de que vos falei, ok? Isto porque, lá está, aqueles 25 turistas indianos faleceram de forma completamente brutal, foi um massacre autêntico, e portanto a Índia acredita que isso teve mão do Paquistão, e isto faz com que exista um escalar de tensões, ok? Daquilo que eu percebi, a Índia basicamente defendeu esta operação militar no Paquistão, afirmando que as ações de resposta ao massacre do mês passado tinham sido focadas e foram medidas de natureza não escalonada, ou seja, de natureza que não visaram escalar o conflito, mas sim responder efetivamente ao massacre do mês passado. E o Paquistão, como já vos tinha referido, vê-se no livre entender de responder como quiser, ok? Como disse o primeiro-ministro paquistanês, Sharif, afirmou basicamente que o país tem todo o direito de dar uma resposta adequada. Isto foi a citação exata dele. Disse também: a nação paquistanesa e as forças armadas paquistanesas sabem muito bem como lidar com o inimigo. E diz que o inimigo nunca poderá ter sucesso nos seus objetivos nefastos. Portanto, isto é um escalar, obviamente, de tensões entre a Índia e o Paquistão. Muito complicado se este conflito se permitir a acontecer. No entanto, também convém explicar o porquê disto estar a acontecer. Portanto, a região onde aconteceu este ataque, onde aconteceu, na verdade, estes dois ataques, é a região da Caxemira. Portanto, é uma região que é partilhada, neste caso é controlada em parte pela Índia e pelo Paquistão, e existe outra parte da Caxemira que é controlada pela China, ok? Portanto, neste caso, a Índia e o Paquistão detêm grande parte do território e a China detém uma parcela do território que foi cedida pelo Paquistão em 1930 e qualquer coisa. Isto é uma... aliás, desculpem, em 1963, assim é que é. Isto acontece com vários ataques terroristas já há muitos anos, desde que esta zona é controlada. E é um escalar de tensões, principalmente porque é uma zona estratégica, ok? Que fica ali entre os três países. Obviamente, tendo a China como um dos patronos da região, este conflito também poderá ser muito sobrevigiado ali pelo seu grande irmão chinês ali ao lado, não é? Portanto, a China vai ter um papel responsável por moderar este conflito de certa forma, e veremos obviamente qual é que será a resposta da China em relação a este conflito, mas visto que isto está a acontecer tão perto das suas fronteiras, poderá ser obviamente um motivo para a China tentar controlar aqui este conflito e não permitir que ele aconteça. Esta região contestada já existe desde 1947, desde que houve a divisão da Índia Britânica, neste caso que deu origem ao Paquistão, e este tal massacre de Pahalgam, neste caso provocou uma escalada de tensões e uma indignação geral na Índia. O que é que poderá acontecer daqui? Obviamente, nós já temos um fenómeno migratório a acontecer desta região para a Europa, portanto poderá haver um agravamento desse fenómeno migratório, e neste caso até as pessoas poderão vir com outro estatuto, neste caso com o estatuto de refugiados, e nós na Europa temos obviamente a obrigação de os receber. Portanto, as medidas que estão a ser tomadas pelo governo de controle de imigração poderão efetivamente nem sequer ser eficazes, porque neste caso se existir um conflito, muito possivelmente existirão refugiados e esse movimento migratório poderá ser algo que pode colapsar por completo a nossa economia. Portanto, vamos ver o que é que realmente acontece daqui. É um cenário preocupante, claro que sim, principalmente porque os dois países têm armamento nuclear, ok? Portanto, tenso. Está ali numa região muito tensa também do globo. E tendo em conta que estamos já a assistir a várias guerras a nível local, isto poderá dar origem a um escalar de tensões e poder haver efetivamente uma guerra mundial. Esperemos que não, ok?
E esperemos que este conflito não passe muito daqui, mas como é lógico, vamos acompanhar a situação de perto e vamos ver o que é que realmente poderá sair deste cenário. Obrigado por terem visto o vídeo de hoje, malta, espero que tenham gostado e vemo-nos no próximo amanhã. Grande abraço, tchau, tchau, beijinhos, malta, adeus.